teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Olho contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Graça e paz, boa noite. Estamos começando mais um culto da Igreja Evangélica Congregacional de Centro-Sé. Hoje com a participação joia da União de Mocidade Evangélica Congregacional, a nossa UMEC. E a gente já começa dizendo para você que
tem uma turma diferente aqui. Cadê das minhas aqui? A Val e a Amandinha, sempre. Atrás o Diego voltou, graças a Deus. No lugar do Caio, ali está o Eric Menezes. Cadê você, Eric? Faz um sonzinho no bongô para a gente ouvir. Isso é o Eric. Depois o Ian, cadê você? Dá um mi para nós, para a gente ouvir um mi. Isso é o Ian. Marquinhos, depois o Marcão. Marcão no lugar do Bruno. Marcão cobre tudo aqui, violão, guitarra, todo mundo que sai, Marcão entra. E a gente tem essa turma, e agora o Maurício com a gente, diretamente do Alegre, participando com a gente. Ele é também da UMEC, por enquanto, né? Daqui um tempo casa, sei lá, alguma coisa desse tipo. E o Maurício está conosco. Nós vamos descer e nós vamos entregar a responsabilidade, pelo menos nesse momento, a Sara Muniz, que é a presidente da União de Mocidade Evangélica Congregacional aqui de Centro-Sé. E nós temos a alegria de dividir tanta coisa boa com o MEC, uma turma joia aqui. Então, nós vamos convidar a Sara para vir e tomar a direção do culto. Enquanto eu saio com o Maurício aqui, o pessoal vai deslocar o teclado um pouquinho. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Graça e paz, igreja. É motivo de muita alegria podermos estar na casa do Senhor mais uma vez, para cultuá-lo, para adorá-lo. E nós queremos também que vocês estejam em casa nesse mesmo espírito de adoração e louvor ao nosso Deus, que merece mesmo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como o pastor falou, o culto desta noite tem a participação da mocidade, e para a gente é um privilégio enorme poder estar participando desse culto. Estarei lendo Eclesiastes 11, dos versos 1 ao 6, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nesse mesmo sentimento de semear, eu quero convidar os jovens, Marcos Vinícius, Andréia, Ítalo e Paloma. Nós vamos estar ditando um artigo que tem sobre o tema Aprendendo a Semear. Aprendendo a semear. A relação do semeador com a semente pode ser comparada com a nossa vida, nossos sonhos e a bênção de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A semente plantada fica soterrada. Ninguém mais vê a semente, mas o semeador sabe que está debaixo da terra e espera seu ressurgimento. A semente morre debaixo da terra, incha e depois brota a vida. Quando uma semente é selecionada para o plantio, logo se abre mão da mesma para o seu fruto. Portanto, se o semeador não abrir mão da semente para plantá-la, também não colherá. Em nossos sonhos, devemos abrir mão de algo para dedicar ao projeto que almejamos. Embora ninguém saiba ou enxergue o que estamos fazendo, precisamos continuar semeando, certo de que um dia colheremos. Para semear, é preciso abrir mão da semente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Plantar não é fácil. Semear é algo trabalhoso e muito cansativo.
A terra deve ser preparada e o lugar de plantio deve ser escolhido corretamente. Enquanto faz isso, o semeador soa, suspira e se esforça grandemente. A motivação de quem planta é colher futuramente. Por mais difícil que seja, vale a pena semear. Portanto, precisamos ter mais resistência enquanto estamos plantando e ter esperança de um dia colher. Para semear, é preciso resistir às dificuldades. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O semeador sabe que colherá o que plantou, na proporção que semeou a terra. Quanto mais plantar, mais poderá colher. Também só pode colher aquilo que plantou. Se você acha que está colhendo pouco, plante mais. Se não estiver satisfeito com o que colheu, mude para outra cultura. Plante o que deseja colher. Se deseja colher constantemente, plante para colher em todas as épocas. Como os nossos sonhos também são assim. Se passamos um tempo sem plantar, também passaremos um tempo sem colher. Hoje colhemos o que plantamos no passado, e no futuro colheremos o que plantamos agora. Para semear constantemente, devemos plantar o tempo todo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Depois de tanto trabalho, o agricultor sabe que nada pode fazer a não ser confiar em Deus. Sabe também que não adianta tentar apressar as coisas, que precisa respeitar o processo da planta. O semeador pode preparar o solo, pode plantar, pode adubar a terra, mas ele sabe que fazer nascer, crescer e frutificar, somente Deus pode fazer, pois Ele que dá a vida. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Deus é o maior interessado em fazer frutificar os nossos sonhos. Para semear, é preciso depender de Deus. O semeador semeia a palavra. Em tudo o que fazemos, devemos usar a palavra do Senhor. Muitos de nossos sonhos podem ser passageiros, assim como nossas palavras, que são esquecidas por nós. Mas Deus não se esquece de sua palavra para cumprir. Semeie as palavras de Deus por onde passarem, porque o Senhor fará com que a sua palavra não volte vazia. Se queremos colher, precisamos aprender a semear. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. E assim nós convidamos o Ministério de Louvor para fazer os louvores ao Senhor. Eu vou lentamente aparecer aqui na sua tela aí. Isso. E a gente está se adaptando e, graças a Deus, voltando lentamente. Então, tem uma turma assistindo a gente aqui já presente. Além dos meninos que estavam aqui na frente, tem mais gente lá atrás. Eu quero dizer para o pessoal da UMEC que a gente está muito, mas muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E dizer também a você que está do outro lado da tela aí, na TV, assistindo, no celular, não sei, com a turma que você está, de que o nosso desejo é voltarmos, estarmos todos juntos. Mas enquanto não, nós vamos convidar uma turma, e aí, em setembro, os varões vão participar conosco, os homens da igreja, e também os adolescentes. Você não sabe, mas Yasmin está lá atrás da câmera, tem Pedro, Gabriel, um bocado, tem uns adolescentes aqui fazendo parte, né? E tem uma turma também. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé, todos aqui, e é um prazer estar com vocês. Eu estou matando a saudade, eu estava com saudade disso aqui, eu não tenho a dimensão de como eu estava com saudade disso. E a gente vai cantar Ieoa. Então, com Valquíria, com Amanda,
juntos. Conta pra gente, Diegão.
para sempre. Nossa glória a Deus, olha que joia. Todo mundo aqui comigo, vamos fazer assim. Eu te louvarei. Comigo, Diego. 1, 2, 3 e... Glória a Deus, glória a Deus.
no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença e toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas no teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, Linda essa música. Glória ao nome do Senhor.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Por favor, eu vou pedir também o meu texto, que a gente está com outra configuração aqui. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, os versículos de 18 até o 25. Gênesis capítulo 26, de 18 até o 25. Obrigado, Val, pela ajuda aqui. Todo mundo na igreja tem dado suporte ao pastor, graças a Deus por isso. Gênesis capítulo 26, de 18 a 25. E nós vamos ler todo mundo junto, em uma só voz, bem bonito. Estamos lendo na versão revista e atualizada. Vamos lá? E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso o nome de Sitna. Versículo de número 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Sempre cavando poço. Mas não é de escavação de poço apenas que eu vou falar. O tema da nossa pregação essa noite é sonho adiado, não é sonho perdido. Sonho adiado não é sonho perdido. De segunda para terça-feira, eu acordei com esse tema. Dormi, e quando acordei eu já tinha um tema da pregação. Eu gosto quando acontece isso. É bom porque já saí dali, fui para o computador, sentei e comecei a escrever. E sai. Aí é bom quando sai. Flui. E é bom quando você recebe algo assim de Deus, é bom demais. Sonho adiado não é sonho perdido. Todo mundo que está aqui vai dizer comigo: 1, 2 e sonho não é sonho perdido. Oh, que bom ouvir a voz do povo, eu me sinto melhor assim. Irmãos, Isaque era o filho de Abraão. Isaque era o único filho. Isaque e Sara tiveram apenas... Abraão e Sara tiveram apenas Isaque. Isaque era o herdeiro da promessa. A vida de Isaque é marcante. Toda vez que eu penso na questão patriarcal, e é bom você entender algumas coisas na divisão bíblica, para poder encaixar teologicamente. E aí você tem Abraão, Isaque e Jacó, que os patriarcas. Depois você tem a lei com Moisés, o período mosaico. Depois você tem um período histórico. Aí você tem
Josué, depois esse período é o pré-monárquico, porque eu vou parar em Davi, na monarquia, e depois de Davi, a ideia da monarquia, mais o período profético. Teologicamente falando, você tem um conjunto de dados, é interessante, mas para cada era você pode tirar princípios, e princípios eternos mesmo, porque a Bíblia é o único livro da verdade eterna. Eu sempre parto desse princípio. Então aqui nós temos, depois de Abraão, a gente tem Isaac. O capítulo 26, Isaac vai à terra de Abimeleque. E Abimeleque, a gente lê, parece que é o nome de uma pessoa, mas na realidade Abimeleque é um título. Abimeleque significa o rei meu pai. Todas as vezes, igual no Egito. No Egito não tinha um faraó, mas faraó não é o nome de uma pessoa. Faraó vai ser o título, porque você vai ter vários faraós no Egito. De certa forma, aqui, ou da mesma forma aqui, também nós vamos ter vários Abimeleques, porque Abimeleque, a expressão significa o rei meu pai. Então Isaac chega naquela terra, porque tem uma grande fome. Ele chega ali Isaac prospera, e Isaac então é procurado pelo líder e diz: sai daqui, porque você já prosperou mais que nós, você está rico demais, vai dar problema. Você já imaginou isso? Isaac sai. Isaac então, no versículo 18, Isaac tem que reabrir poço. No 19, Isaac cava poço. E aí, no 20, aparecem os donos do poço, que nunca foram dono de nada, mas tomam o poço. No 21, outro poço. 22, outro poço. E só é aparecendo dono de poço, dono de poço. E Isaac fica sempre deixando o sonho de uma tranquilidade para depois. Sonho adiado não é sonho enterrado. É sobre isso que eu quero falar. Quando é que sonho adiado não é sonho enterrado? A primeira coisa, quando se tem coragem de trabalhar. Quando se tem coragem de trabalhar, sonho adiado não é sonho enterrado. Se você pesquisar a vida de Isaac toda, você sempre vai ver Isaac trabalhando, plantando, criando ovelhas, gado, cavando poços. Isaac, você vai ver sempre Isaac trabalhando. Se você adiou sonhos, mas você é um homem ou uma mulher de trabalho, persiga o seu sonho, não o considere como enterrado. A segunda coisa, Isaac é o herdeiro de uma riqueza grande. Gênesis capítulo 13, o verso 2. Gênesis capítulo 13, o verso 2. Lá está escrito: Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. Imaginou? Agora, eu acho engraçado porque se o pai deixou tanta riqueza, para que esse Isaac precisava trabalhar tanto, né? Gente, se ele era o herdeiro de tudo isso, ainda precisava trabalhar? Muita gente, eu acho engraçado que tem muita gente que diz assim, um exemplozinho claro aqui: se eu ganhasse na Mega Sena, nunca mais eu iria trabalhar, né? Tem outros que já trabalham pensando na aposentadoria. Tomara que chegue logo. Agora, por que Abraão era um homem de trabalho e Isaac era um homem de trabalho? Gênesis capítulo 2 e o verso 15, você vai ver que Deus deu tudo ao homem no jardim do Éden, tudo. Mas Deus também deu um trabalho ao homem no jardim do Éden. E lá está escrito: o Senhor pôs o homem no jardim para lavrar e cuidar. E no versículo 16 ainda diz: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. Ou seja, tem tudo aqui, mas cuide, faça alguma coisa. Até o Criador trabalha. João capítulo 5, verso 17, Jesus diz:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora por quê? Por que isso? Porque o trabalho gera valores. Ah, pastor, grande novidade. Mas eu estou falando valores acima do dinheiro. Presta atenção nisso aqui, ó. O trabalho molda o caráter. Gente, o trabalho faz a gente ser alguém de caráter. Um homem, uma mulher de caráter. Porque no trabalho você se bate com realidades diferentes da sua família, da sua casa. Você aprende a lidar com bens, com serviço. Você aprende a chegar no horário. Você aprende a desenvolver coisas. O caráter. O trabalho é joia para isso, para moldar caráter. Mas não apenas só isso, mas moldar também habilidades. Tem gente que é habilidoso, mas quando você começa a trabalhar, você cresce naquilo. Você já tinha uma habilidadezinha. Mas o trabalho lhe fez uma pessoa muito mais próspera em tudo aquilo. Fez você entender muito mais. Então, quando você tem coragem de trabalhar, um sonho adiado não é um sonho perdido. O trabalho também ajuda você a plantar a prática e a colher eficiência. Os meninos da mocidade não sabiam, e eu vendo o texto deles ali, falando do que você planta, você colhe, e eu não tinha ensaiado nada com eles, nada dessas coisas. A Sara mandou algo para a Márcia ver, e a Márcia me perguntou alguma coisa, o que achou? E eu pensando comigo, cara, tem tudo a ver com a pregação. Porque o trabalho faz você plantar a prática e colher eficiência. Você vira eficiente quando você aprende. Professores, médicos, agricultores, construtores, publicitários. Gente que vai aprendendo. Você precisa ver, o Alex tem uma máquina aqui, uma câmera, apenas uma T3i da Canon. Mas Alex faz milagre com esse negócio. Um dia desse o cara me ligou e falou assim, que equipamento é esse que vocês estão usando? Quando eu disse a ele o que era, ele fez assim, ele é nordestino aqui. É só isso? É só isso. Persiga o seu sonho com trabalho. Sonho adiado não é sonho enterrado quando você tem coragem de trabalhar. Não é. Se você olhar para a vida de Isaac, os caras entopem o poço, primeiro entulham os poços que eram do pai dele. Isaac vai lá, desentulha. Depois, o servo de Isaac cava poço. Os caras vão e dizem, não, a água que deu aqui, água nascente, a água que deu aqui é nossa. Eles saem. Imagina Isaac, meu Deus do céu. Depois cava outro poço, sai. Depois cava outro poço. E aí, imagina que vida é essa. Mas esse homem não cessa de trabalhar. Você já parou para pensar? Que o trabalho mexe com a gente? Nós estamos fazendo a segunda parte do documentário. E nós estávamos entrevistando a professora Zita, lá no Brejo de Fora. Aliás, eu quero abraçar o pessoal do Brejo de Fora que está assistindo conosco. Né? O Alex, a Mary, o pessoal todo lá assiste. E eu estava entrevistando e ela falando das dificuldades quando eles mudaram de lugar, quando mudaram. Ela morava de frente ao rio, de repente aí constrói a barragem, o rio cobre tudo e aí eles são mudados de lugar e ela disse que tinha dia que tinha que andar 3 quilômetros para buscar água para beber. Olha que injustiça, uma mulher que antes da barragem tinha o rio na frente da sua casa, agora a barragem vem, toma tudo e o pessoal põe eles longe do rio e a água não chegava, aquela mulher andava 3 quilômetros para buscar o que ela precisava, a água. E aquela mulher depois tem crianças pequenas e tem aquela luta inteira. E aquela mulher poderia desistir de tudo. Ela começou como uma professora leiga, ela foi estudando. Hoje é uma pedagoga. Quando você tem coragem de trabalhar, sonho adiado não é sonho enterrado. A segunda coisa, sonho adiado não é sonho enterrado. Quando se tem sabedoria no que faz.
Vou pedir o pessoal aqui, os jovens, para irem comigo para Provérbios capítulo 14 e o verso 23. Provérbios capítulo 14 e o verso 23. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, só encaminham a penúria, ou levam ao quê? Ao quê? Levam a penúria. Eu usei a expressão, só encaminham a penúria. Todo trabalho tem proveito. Agora você tem que entenda, tem gente que trabalha, mas não tem proveito do trabalho. Não soube usar a sabedoria no negócio. Isso me faz lembrar que um dia, um homem muito criativo ia passando na floresta e tinha um lenhador, quebrando lenha lentamente com o machado. E aquele homem falou para o lenhador, não era melhor parar para amolar o machado? O lenhador falou, eu não tenho tempo. Aquele homem fez o que tinha que fazer na floresta. Quando voltou, 3 horas da tarde, estava o lenhador todo suado e tentando cortar um pau. Ele falou, se tem parado para amolar o machado, o serviço de 3, 4 horas era feito em 40 minutos. Para imaginar, todo trabalho tem um proveito. A Bíblia é fantástica, né? E a gente precisa usar de sabedoria. Persiga um sonho com trabalho, mas persiga um sonho com sabedoria. Olha comigo agora, volta comigo para Gênesis capítulo 18. No capítulo 15, ou melhor, no capítulo 26 e o verso 15, lá nós temos Gênesis 26, 15. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Isaac é muito sábio, preste atenção nisso aqui. Ele vai habitar em Gerar, e os poços do pai dele enterrado, ele, em vez de começar cavando poço, ele vai lá e desenterra os poços do pai. Por quê? Porque ele já sabia que ali tinha água. Você vê que ele é sábio no processo. Nos tempos do meu pai, aqui tinha água, então eu vou desenterrar isso aqui. Desenterrou e tirou água. Outra coisa que eu fico imaginando é quando, no versículo 19, eles cavam um poço, acha água nascente. E entenda, porque o processo de cavar um poço não é só você chegar e cavar um poço. Você tem que ser um expert em achar água. E Isaac e a turma dele parece que... Quer ver? Olha todos os textos. Ele cava poço no 19, ele cava no 21, ele cava no 22, entre 23 e 24... ele cava outro poço, e no versículo 25, o Senhor aparece a ele, e eu terminei o 25, lendo com você, e os servos de Isaac cavaram outro poço. Cavava e encontrava água. Que experiência era essa? Que facilidade era essa? O que esse cara tinha? Sabedoria. Mas tem uma outra sabedoria aqui de Isaac que a gente precisa olhar, porque pensa comigo, e entulharam os poços, mas você não encontra aqui dizendo, Isaac matou quem entulhou. Você não encontra. Isaac era um cara pacífico. Depois Isaac acha um poço de água nascente, e aí a turma diz, esse poço aqui é meu, e ele chama aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ele sai e cava outro poço, no 21. Ele cava outro poço e aparecem os donos de novo. Não, isso aqui é meu. E ele chama agora de Sitna. A palavra Sitna tem a mesma raiz do nome Satanás, no hebraico. Ele diz, isso aqui já é coisa do adversário. Entendeu? Talvez você se sinta meio como Isaac. Você trabalha, mas as pessoas não sabe? Às vezes você é passado para trás. E tem uma hora que você desespera e fala, não, já chega. Mas Isaac persegue o sonho, até que ele chega no que ele chama de Rehobote.
versículo 22. Agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Primeiro, sonho adiado não é sonho enterrado quando você tem coragem de trabalhar. Sonho adiado não é sonho enterrado quando você tem sabedoria no que faz. E a última coisa, sonho adiado não é sonho enterrado quando você tem intimidade com Deus. Agora lê comigo. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos olhar? Vamos olhar. Gênesis, capítulo 26, versos de número 23, Gênesis 26, aí 23, 24 e 25. Gênesis 26, 23, 24 e 25. E a gente pode ler juntos? Vamos lá? Dali subiu para Beceba. Lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço, outro poço. Olha para mim aqui, a intimidade desse homem com Deus. Esse homem tinha uns poços entulhados, mas você não vê Isaque indo matar ninguém. Ele sai pacificamente. Esse homem tinha um temor de Deus. Gente, não tem coisa pior quando você é passado para trás. Você trabalha, você é mandado embora e você sai sem causa nenhuma. Sonho adiado não é sonho enterrado. Quando você tem coragem de trabalhar, quando você tem sabedoria no que faz e quando você tem intimidade com Deus. Persiga o que você quer em Deus. Aqui ele faz duas coisas típicas de quem tem intimidade. Primeiro, invoca o nome do Senhor. Invocar é chamar para dentro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Evocar é para fora. Invocar é para dentro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isaque invocou o nome do Senhor. Gente, deixa eu compartilhar um negócio com você. 1997 eu me casei achando que eu ia para o seminário. E quando é tanto que eu comprei uma mesa, 4 cadeiras quando me casei, um fogão, uma geladeira, a cama, guarda-roupa era emprestado, um bocado de coisa, porque eu e a Márcia nós achávamos que ia para o seminário. Escrevi uma carta para o seminário congregacional, meu seminário da minha denominação. Eu respondi e eu recebi uma carta um tempo depois: não estamos preparados para recebermos pessoas com deficiência visual no nosso seminário. Aquele para mim foi um negócio difícil. Eu não conseguia entender como é que na minha denominação tinha um negócio desse. E o seminário era apenas 30 quilômetros do maior centro do Instituto Benjamin Constant, o melhor centro para atendimento de cego na América Latina. E eu disse: meu Deus, mas eu preparei minha vida toda para isso. E agora, como é que vai ser? E eu pensei: eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu estou pregando para você algo que aconteceu comigo. Porque às vezes a gente se frustra. Tem gente, você começa uma faculdade de medicina, não deu certo. E às vezes você volta para casa e você diz assim: eu vou desistir. Se você tem coragem de trabalhar, seu sonho não vai ser enterrado. Se você tem sabedoria no que faz, seu sonho não vai ser enterrado. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai cuidar do seu sonho.
eu vivi uma situação dessa, e eu lembro que um dia à noite eu estava orando e eu falei, Deus, e agora? Porque eu tinha aberto mão de trabalho, de uma série de coisas para ir para o seminário, e de repente eu recebo uma resposta dessa, e como é que vai ser a minha vida para frente? Como é que vai ser? Do que eu vou viver? E de repente, naquela noite eu tive um sonho. E Marcão lembra, a gente trabalhava numa escola de informática, eu tinha uma escola de informática, eu já fui sócio de Marcão uma vez na vida. E eu lembro que eu dormi numa rede na escola de informática. E à noite eu tive um sonho, eu estava numa casa e alguém ligava para mim e eu atendia o telefone no sonho e alguém dizia, você vai ser sustentado por 3 anos. Acordei. Eu acordei procurando quem tinha falado comigo, eu não encontrei. E naquela semana apareceu um emprego para mim. E aquele emprego durou 3 anos. Foi o tempo necessário para eu ir para o MTC latino-americano, o Missionary Trained College, da WEC International. Eu não fui aceito pelo meu seminário, mas eu fiz um bom seminário. E eu lembro que nessas minhas crises, eu vou desistir, como é que vai ser? Eu fui fazer faculdade, passei no vestibular, fiz história, e no meio da faculdade, Deus falou comigo, eu não quero você aqui. E eu não entendi, eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Porque assim, dá certo num canto e não dá certo no outro, e aí naquele que dá certo eu entro e Deus fala comigo. E eu lembro que à noite, várias vezes eu acordava pensando no seminário, pensando no ministério, e eu acordava a Márcia e dizia, Márcia, ora por mim aí. E Márcia dizia, um dia Márcia disse, Júnior, das duas, uma, ou você vai para o seminário ou você me deixa dormir. Como é que eu vou? Tudo que você tem. Eu acho que nesse período de pandemia, quanta gente não adiou sonho. Eu tinha um sonho, dar uma incrementada aqui na minha loja, mas de repente, e agora? Não, eu acho que eu vou desistir. Aí Deus mandou você desistir. Continue a cavar o poço. Né? Não, mas de repente eu quero dar uma ajeitada aqui na minha oficina. E é engraçado porque todas as vezes você olha para o texto e você vai ver que Isaac, o povo tinha inveja de Isaac. E você, quando você começa a prosperar, é engraçado porque você tem que entender isso. Tem um preço nesse negócio. Tem um preço nesse negócio. E às vezes eu digo, não, eu vou desistir. E eu vivi isso na minha época. Eu lembro que uma vez eu disse, como é que eu vou para o seminário se eu não tenho um computador que lê a tela para cego? Como é que eu vou me adaptar para isso? Como é que vai ser a minha vida? Eu dava aula de informática, mas eu não tinha um leitor de tela. Eu dava aula de informática com o meu ouvido colado na CPU. Naquele tempo tinha uns disquetes, quando a pessoa dava um comando errado, aparecia uma frase em inglês na tela dizendo file not found, arquivo não encontrado. E eu ouvia fazer um barulho assim, ó, no HD. Eu sabia que alguém tinha errado. E eu comecei a pensar, porque assim, mesmo cego, eu nunca tive medo de trabalhar. E eu entendo que se você tem um sonho, ainda que você tenha adiado, ele não é perdido quando você tem coragem de trabalhar, quando você tem sabedoria no que faz, e quando você tem intimidade com Deus. Tem alguém que batalha o seu sonho, toma o seu sonho nas mãos. Eu fiquei com esse negócio, e um dia eu parei e orei e disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho um programa de computador que lê uma tela para o cego, como é que eu vou para um seminário? No dia seguinte, eu fui à clínica, ainda existe até hoje em Juazeiro, Otorrinovisão, de Dr. Laurentino Aguiar. Eu cheguei lá na clínica, encontrei com o Tito é irmão do Dr. Laurentino, o Tito é primo da Márcia. E o Tito falou, Júnior, não era pastor na época, eles me chamam de Júnior aqui. Júnior, aqui tem um CD que uma empresa chamada Micropower Virtual Vision mandou para a clínica, para a gente
por meio da Fundação Bradesco, para a gente dar para alguém que é cego. E o único cego que a gente conhece que mexe com informática é você. Bota aí no computador para ver o que é que dá. Eu botei no computador e aquele programa começou a ler a tela para mim. E Deus falou comigo: você ainda acredita que eu lhe chamei? Que você vai para o seminário? Você acredita? E eu fui chorar. Eu numa semana eu devorei aquele negócio, aqueles comandos todos do Micro Power Virtual Vision. E eu ficava, meu Deus, o Senhor me quer nesse negócio de seminário mesmo. Só que aí teve uma outra coisa. Quando eu fui para o seminário, um dia eu conversando com o pastor Rosifran, que foi o diretor do seminário da minha época. E o Rosifran disse: é um teste. Nós nunca tivemos um aluno cego aqui, é um teste. E era um teste mesmo. E eu saí com a Márcia, minha esposa, com a Mila, minha primeira filha. Eu larguei 5 salários mínimos de um trabalho que eu tinha na Câmara, 1 salário mínimo de produção de um monte de coisa que eu fazia na Rádio Juazeiro, e mais 1 salário mínimo de produtos de informática que eu vendia. Isso dava 7 salários mínimos. Para viver 4 anos confiando de que Deus ia prover minha vida por meio de igreja. E além disso, fazer um teste no seminário. E quando eu cheguei no seminário, o pessoal do staff falou para mim: é um teste. E um dia eu, dormindo, acordei, estava ouvindo a respiração da Márcia de um lado e da Mila pequena, assim, num berço do outro lado, em Montes Claros. Eu comecei a chorar, pensando: Deus, e se der errado? O que é que eu fiz com elas? Se eu morrer, o que é que eu vou deixar para elas? E eu comecei a chorar sozinho, madrugada fria de Montes Claros. E eu comecei a orar, e Deus encheu o meu coração de paz. E Deus disse para mim: se você morrer, você vai deixar fidelidade. Fidelidade a mim. No final do ano, eu procurei a diretoria do seminário. E daí, pastor Rosifran e a turma falou: se você souber que tem mais outra pessoa cega como você, pode mandar que a gente recebe. Ali eu me formei. E o meu sonho de acabar o seminário, eu consegui. Parecia que iria enterrar 3 anos antes. Mas 3 anos depois, estava eu no seminário. E quando eu leio sobre a vida de Isaac, e eu tinha vontade de estudar, eu queria aprender mais, porque a Bíblia é fantástica, e eu queria entender, eu não queria apenas estar na superfície da coisa, eu queria aprofundar. Eu tinha tanta vontade de estudar que eu resolvi estudar grego em braille. E um professor conseguiu para mim na New York Blind Association, Associação de Cegos de Nova York, ele conseguiu para mim um negócio em braille e em inglês. Eu tinha que estudar aquilo em braille, em inglês e grego, e traduzir aquilo em braille e português. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente, quando tem coragem de trabalhar, quando tem sabedoria no que faz e tem intimidade com Deus, o sonho que você adiou, você não deve enterrar. Seja o que for. De construir família, seja o que for. De um trabalho, filho, seja o que for. De avançar um pouco mais. Eu estava conversando com uma pessoa e eu vi o testemunho de um homem que começou a estudar direito e foi um excelente advogado depois dos 40 e tantos anos. Os 40 e tantos anos. Eu já vi história de gente que começou o empreendimento depois que aposentou. E o negócio, como diz na linguagem do jovem aqui, bombou. Sabe? Bombou.
Acho que precisa ter coragem de trabalhar, precisa ter sabedoria no que faz, e precisa ter intimidade com Deus. E aí, quando a gente tem essas coisas, a gente vence. Quando a gente tem essas coisas, a gente sabe que é diferente. E essa música que a Val e a Amanda cantou aqui, eu vou chamar as meninas. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui. Só para a Valquíria cantar essa primeira estrofe. Só a primeira estrofe dessa música. Jesus. A primeira estrofe e o refrão. Eu queria chamar o pessoal do louvor todinho aqui. Eu queria chamar você da mostarda a colocar-se de pé e dizer: Senhor, eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Quando é jovem tem um bocado de sonho. Ser mãe, ser pai, faculdade. Qual é o sonho? Cuidar de um campo missionário? Qual é o sonho? Dizer: Senhor, está parecendo tão difícil. Parece que estão enterrando meus poços. Parece que estão querendo frustrar meus sonhos. Mas eu quero avançar. Eu vou tirar o meu texto daqui. Você guarda para mim, por favor. E pode guardar lá, depois você volta. E eu queria que você tivesse tempo de oração aí. Tempo de oração. Na sua casa também. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho de ser uma missionária? Qual o seu sonho? De ser uma médica? De repente você começou a fazer uma faculdade, não deu certo, você parou. E você então diz: eu vou desistir. Mas Deus te mandou desistir. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, suas lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, Oh, no lugar que ninguém conhece, mas Ele vê e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? oh, doce Presença que presença. mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Continuam os meninos aqui ministrando. A banda mais baixo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. É assim mesmo que acontece. De repente você é do interior aqui e tudo parece tão longe. Você ficou sem escola esse ano. Você diz: meu Deus, e agora?
consegue confiar em Jesus apesar de todas as crises. Entulharam os poços, não foi? Não briga por causa deles. Levanta um altar, Senhor, levanta o altar. Levanta o altar a Jesus. E o altar significa um lugar de honra. Talvez você teve tudo frustrado. Talvez não deu certo na faculdade. Talvez não deu certo naquele namoro. Você disse assim: eu não confio mais em ninguém. Talvez você diga: eu não confio mais em ninguém. Mas o que fizeram com Isaac? Ele não desistiu do sonho até que chegou no Rehobote. Oh! E quando a gente lê o versículo 28, os inimigos dele, ao reconhecer que Deus estava com ele, diz: vamos fazer aliança, porque nós vemos claramente que Deus está contigo. Tem gente que se levanta contra você, mas vai ver que Deus é com você. Toda vez que você tem um empreendimento, eles vão falar mal, vão dizer coisas. Mas você consegue confiar no Senhor a si mesmo. Você está vendo que mesmo um homem que teme a Deus, ele tem inimigo. Mesmo um homem que teme a Deus, tem uns poços entulhados. Mesmo um homem que teme a Deus é perseguido. Mas tem coisa que só acontece com o homem que teme a Deus. Os inimigos dizem: nós vemos claramente que o Senhor é contigo. Você consegue dizer: Senhor, não sei, parece que está tão difícil o meu sonho, mas eu vou trabalhar, eu vou usar de sabedoria, e eu vou aumentar minha intimidade com o Senhor. Oh, Deus. Canta aquela parte: não se detenha, assim, ó. Não se detenha, se a lágrima rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vê e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda. Primeira e segunda voz, Amandinha. Jesus, tua presença. Fica de pé, você aqui, fica de pé também. Jesus, Fica de pé, levanta o clamor, Jesus. o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Oh, aleluia, Que Jesus. causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Sempre a tua presença, Jesus. Sempre a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, você que está em casa, não enterre seu sonho. Ele pode ter sido adiado, mas se você tem coragem de trabalhar, se você tem sabedoria no que faz e tem intimidade com Deus, ele pode ter sido adiado, mas nunca destruído. Aí é ruim agora, que agora eu estou chorando. O pessoal do louvor continua aqui.
eu quero terminar. Pega o microfone e vem cá, Sarinha, fica aqui perto da gente. A nossa presidente da UMEC. E é tão gratificante. Eu tive o prazer de casar Sarinha. E de ver Sara convertendo, ver Sara batizando. Essas coisas que Deus nos dá. Eu vou deixar ela dar uma palavra final. O microfone, liga o microfone da Sara. Tá ligado? Isso. Pode falar, Sarinha. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Graças damos ao Senhor por esse culto maravilhoso. Damos graças ao Senhor por ter nos permitido realizar mais um culto. E nós agradecemos também o pastor pela oportunidade. Obrigada, pastor. Agradecemos também cada jovem que participou, cada jovem que aqui está, cada adolescente. Que nós possamos começar uma semana com um pensamento positivo, com essas palavras de restauração. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe grandemente a nossa semana. Glória e que a Deus. todos nós possamos sempre colocar os nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque tudo Ele pode. Amém. Amém. Que essa seja uma verdade na vida de Sara, na vida de todos. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por esse tempo nosso aqui, pela primeira vez. Depois de tantos meses juntos. Ouve da tua casa os aplausos aqui, é muito bom. Gente, pode ficar sentado, obrigado. Alex, põe na tela para nós. Nós vamos pedir, então, para você ofertar, a partir de segunda-feira, nós vamos colocar piso lá em cima. Vamos fazer um piso grosso lá naquele concreto da laje, para a gente já preparar para construir salas lá em cima. E nós não vamos parar, não. Eu estou pregando para você algo que eu estou dizendo para mim. E eu tenho um sonho de ver essa igreja toda, mas linda. Um vidrão ali na frente, um negócio espelhado assim, sabe? Eu sou cego, mas eu acho que um vidro champanhe deve ser lindo demais, não é não? Pense lá em cima, você olhar de baixo assim e ver um negócio. Eu ainda vou presenciar isso, você vai ver. Você vai ver. Eu não posso viver sem projeto, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter sonho, porque eu acredito em Deus que realiza os sonhos. Então põe aí na tela, Alex, se alguém quiser doar para que a gente tenha lá cimento, você pode fazer isso. O pessoal daqui da igreja quiser doar cimento, pode trazer lá, compra lá no comércio, traz sua nota para a gente que a gente vai buscar, né? E aí o número que está na tela é o número da nossa conta, agência 2678, dígito 6, é a nossa agência, Banco do Brasil, e a conta é 21706, dígito 9. A gente não troca oferta por bênção, eu digo sempre isso. Você é abençoado porque ouviu a palavra. Mas você é abençoado e você abençoa, e é assim que tudo funciona. Deixa eu dizer outra coisa. Eu quero abraçar a dona Deusdete lá no Brejo de Fora. Eu fiquei na casa dela quando fui lá. Quero abraçar o Alex Ameri, quero abraçar o Jailson, o pai da Priscila, que está lá em Pissarrão com a gente, o marido da Mônica e da Letícia, e o pai da Letícia também. Quero abraçar o pessoal em Bazoá, que está todo mundo reunido na casa de Irmã Severina. Não sei não. Hoje é aniversário da Lena. Lena completa mais um ano de vida. Acho que é 15 anos. É nada, já passou muito. E a gente abraça a Lena. Viva a Lena, né? Viva a Lena aqui. Mas Valquíria falou baixinho, viva Helena. Foi Helena ou foi Helena? É a mãe da Helena. Eu estou brincando. A gente termina muito feliz com você, mas joia demais. Eu quero convidar a todos a colocarem-se de pé conosco e dizer que o próximo domingo será com a participação dos homens. Os homens vão estar fazendo conosco o culto. E dizer também que o dia 12 de setembro, um sábado, nós vamos com a mocidade comemorar o 7º ano da construção do templo lá em Bazoá. Bazu vai estar com a gente, óbvio, a mocidade aqui. Depois a gente vai... Sara, pega os nomes de todo mundo, porque nós vamos para Bazoá, se Deus quiser, uma turma, né? Não vai a igreja toda, porque senão lota e não pode aglomeração demais, mas a mocidade pode ir. Mocidade e alguns adolescentes. Viu, Yasmin? Se quiser ir também pode.
Quem quiser ir, a gente está junto. E vamos fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor. Agora, como a gente sempre diz na nossa igreja, agora com mais gente, nós vamos dizer a nossa missão. Vamos dizer juntos, vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança, até os confins da terra. Para terminar, tem que ter uma música, né? Uma música? Vamos ter uma música? Vamos cantar juntos? E vamos dizer: o que darei? Adoro.
Aleluia. Amém.